uma coisa frequente no relato dos pais é que eles chegam no laboratório com a órtese carregada na mão, a criança não está vestindo a órtese, né? E o relato é, olha, ele não deixa botar, ele não usa, eu boto no pé dele e ele senta. Então, ele não quer usar aquela órtese. Né? Foi uma recomendação do fisioterapeuta que ele usasse aquela órtese mais rígida, mas ele não faz, de fato, uso daquela órtese na prática do dia a dia. Oi, estamos aqui mais uma vez no Congresso de Paralisia Cerebral, comemorando os 10 anos da Fisiovital. E hoje eu vou trazer para vocês Paula Chagas, fisioterapeuta de Juiz de Fora, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e grande amiga minha, de muitos anos. E a Caroline Drummond, mestranda da Juiz de Fora também. Nós vamos falar um pouco sobre síndrome de Down e sobre uma pesquisa maravilhosa que elas fizeram sobre órtese no pé com síndrome de Down na faculdade. Vamos começar? Vamos. Essa é a Paula Chagas, minha amiga, em primeiro lugar. Paulinha, vamos lá. Bem, primeiro, tudo prazer estar aqui com vocês hoje, dando essa entrevista. Paula, eu queria saber, a primeira coisa como é feito o tratamento para criança com síndrome de Down na fisioterapia? O que vocês fazem dentro da fisioterapia com uma criança? Bem, a criança com síndrome de Down, ela recebe desde o nascimento o diagnóstico, né? Esse diagnóstico geralmente é dado logo que a criança nasce ou um dia depois, né? E ela é referenciada para a fisioterapia logo após o nascimento, de uma forma precoce, é uma das crianças que chega mais precocemente para o nosso tratamento fisioterapêutico. E as mães vêm realmente com o requisito de que querem que as crianças desenvolvam o mais próximo normal possível, né? Então, a fisioterapia tem um enfoque, principalmente, em tentar adquirir as etapas do desenvolvimento motor nessa fase, com foco principal na aquisição da marcha. Então, hoje já tem diversos estudos mostrando que a gente tem como facilitar essa aquisição da marcha de forma mais precoce, no primeiro ano de vida, principalmente com o uso de esteira motorizada, então treino na esteira, com técnicas de fortalecimento muscular desde bebê, né, e treinando essa criança diariamente com orientação dos pais, para que essa criança tente adquirir a marcha o mais precoce possível. Lógico que essa aquisição da marcha não acontece na mesma idade de crianças com desenvolvimento normal, muitas vezes se dá até os 2 anos, 2 anos e meio de idade, e, infelizmente, o que acontece na maioria das vezes é que os fisioterapeutas acabam dando alta para o paciente com síndrome de Down logo após a aquisição da marcha. Isso a gente vê muito acontecer. E eu queria saber, essa alta realmente é necessária ou o profissional deveria continuar mais um tempo com a criança e desenvolver mais, né, o desenvolvimento motor dela? O que você acha? O que mostram as pesquisas em relação a isso? Bem, o foco atual da literatura, né, na literatura internacional é em adolescentes e adultos com síndrome de Down, mostrando a necessidade de a gente intervir na fisioterapia, nessa clientela, nessa faixa etária. Ou seja, eles têm chegado à adolescência e à vida adulta com 50% da força de uma criança com desenvolvimento normal. Ou seja, a gente parando tão precocemente a nossa intervenção fisioterapêutica, a gente traz repercussões a longo prazo negativas para essa criança. Ela chega à adolescência com déficit de força, com desalinhamento articular e com déficits biomecânicos importantes que vão comprometer toda a sua vida futura. Então, talvez, se a gente continuar intervindo com ela ao longo dessa primeira infância, ao longo da segunda infância, até a idade da adolescência, a gente consiga minimizar os efeitos negativos que a adolescência pode trazer, com o ganho do peso corporal, da puberdade, dos hormônios e outros efeitos que podem vir advindos a isso. O que tem que acontecer é uma mudança no formato da intervenção. Não tem como você continuar com a intervenção tradicional, né, fazendo a aquisição de marcos motores. Essa criança ela tem que estar inserida em atividades que sejam mais recreativas, que sejam mais esportivas, que elas tenham um foco mais de fortalecimento muscular, de treino de condicionamento cardiopulmonar. Né? Então, a gente tem que estar investindo em outras formas, outros recursos terapêuticos nessa faixa etária com essas crianças. E principalmente para tornar a terapia mais motivadora para elas. Outro ponto importante que acontece é o desalinhamento biomecânico do pé. Né? E que, infelizmente, os estudos atuais têm mostrado que o uso de órtese é bem controverso. Né? Então, alguns estudos recomendam o uso da órtese submaleolar e outros mostram que não tem efeito positivo no uso da órtese submaleolar. E por que não teria esse efeito para eles? Porque continua o pé pronado. Continua pronando o pé. Isso. Mas isso é com o uso de uma órtese comum?
feita utilizando os 3 pontos de força? Como é que funciona? Falta muita descrição do tipo exato da órtese que são usadas nos estudos, né? Não tem uma padronização da mesma órtese na maioria dos estudos. Esse é um ponto importante, né? E principalmente aqui no Brasil, o que a gente observa nas órteses que a gente tem aqui no Brasil é que elas são órteses muito rígidas. Então, o que favorece, na verdade, no pé, né, no primeiro estudo que a gente fez agora, recentemente no laboratório, é que na hora que você coloca uma órtese maleolar rígida num paciente, é que em vez de você promover uma estabilidade para aquele pé, você promove, na verdade, uma instabilidade do paciente, porque aquele pé fica totalmente rígido, né? Então, o paciente tem uma marcha, que teoricamente ele está até alinhado, o pé dele saiu do pé pronado, mas ele ficou um pé supinado, totalmente sem base de suporte, e ele está desequilibrado naquela posição. Então, ele, em vez de ter uma marcha eficiente, ele cai. Até porque, pelo que eu tenho estudado, quando você faz a marcha, você tem que ter um movimento. Mesmo se você não prona ou supina, você tem o pé alinhado, você faz um movimento de pronação ou de supinação na hora da marcha, né? Você tem esse movimento do pé. E a órtese rígida te corta todo esse movimento do pé. Exatamente. Então, não deixa o corpo ser dinâmico, o corpo trabalhar, né? Exatamente. Na verdade, o pé é móvel, né? A gente não pode impedir que o pé se movimente, o pé não pode ser restrito, principalmente numa criança que tem uma hipermobilidade. Se você restringir demais essa hipermobilidade, ela vai compensar em outras articulações, né? E é isso que acontece com a criança com síndrome de Down. Outra coisa que eu também estava estudando sobre a síndrome de Down, até para eu poder conversar com você um pouco melhor, é que a criança com síndrome de Down, justamente porque ela prona, ela acaba jogando o peso dela, né, para o meio do pé, que acaba machucando, fazendo danos ao joelho e ao quadril. E com o passar dos anos, como ela para com a fisioterapia, ela acaba tendo muito problema de joelho, né, até pelo ganho do peso. Então, precisa fortalecer mais essa musculatura. Então, de repente, né, fala um pouquinho mais sobre isso. A gente recebeu uma criança com 5 anos de idade para avaliação, né, uma das crianças que a gente fez no nosso estudo transversal para avaliação do pé, e ela tinha uma patela luxada, né, aos 5 anos de idade, já com indicação cirúrgica. E a mãe apavorada. Como que eu vou operar, estabilizar a patela da minha filha aos 5 anos de idade, correndo o risco dela parar de andar? Uma criança que era móvel, que tinha mobilidade, né? Então, ela é extremamente preocupada. Por quê? Parou precocemente a fisioterapia, né? Então, é uma preocupação realmente constante, né? Do tipo de intervenção que a gente tem que fazer com essas crianças. A gente não pode largar esse pé, não pode largar essa criança. Ela tem que estar em acompanhamento. Então, a gente tem visto que alguma intervenção nesse pé tem que ser feita. A gente não pode fazer ele ficar rígido, mas a gente também não pode abandonar ele, deixar ele sem nada. Então, propostas de novas formas de estabilização do pé hoje, como, por exemplo, com a Short Step, né, que é uma órtese que permite maior mobilidade do pé, uma órtese mais maleável, é uma proposta que a gente está investigando no nosso laboratório. Eu acho que a Caroline Drummond, podia falar um pouquinho sobre essa proposta que eles estão investigando, que é essa órtese da Short Step, né? E elas fizeram uma pesquisa bem interessante, então eu vou passar para a Carol para ela poder mostrar um pouco, a gente vai estar saindo, para ela poder mostrar também aqui um pouco os dados e os números da pesquisa. Então, esse estudo foi desenvolvido no Programa de Reabilitação de Desempenho Físico-Funcional da Universidade Federal de Juiz de Fora, na Faculdade de Fisioterapia. E o objetivo do nosso estudo foi avaliar a distribuição plantar com e sem a órtese Short Step. Nós avaliamos, então, um menino de 2 anos com síndrome de Down, onde ele foi avaliado no início da aquisição da marcha com a órtese. Quando nós indicamos a órtese para ele, ele iniciou o uso. Após 1 mês da utilização e 3 meses após a utilização da órtese. Foram captadas, então 3 medidas das distribuições plantares através da plataforma de avaliação da pressão plantar, que é a MPS Platform. Tá? Essa criança ela foi avaliada com a órtese e o tênis e descalça, tá? Durante a posição semi-estática, que é parado, e durante a marcha. Então, o que é que nós observamos? Nós observamos que essa criança, houve uma melhora na distribuição plantar dessa criança quando ela está parada, né, na postura semi-estática,
descalça e durante a marcha também descalça após os 3 meses da utilização da órtese Surestep. Tá? A família relatou benefícios da utilização da órtese, porque ela relata que a criança ficou mais estável e se adaptou muito bem com a órtese, diferente do que era observado com a órtese brasileira, que a criança iniciou o uso anteriormente. Tá? Então, apesar das mudanças observadas no arco índex, que é na distribuição plantar do meio do pé, essas mudanças elas não foram ainda significativas após os 3 meses, e nós observamos que uma avaliação com um tempo maior que 3 meses pode ser importante para observarmos mudanças significativas na distribuição plantar dessas crianças. Então, a indicação de dispositivos ortóticos para essas crianças elas deve ser indicada baseada em instrumentos de avaliação quantitativos para conseguir observar e mensurar de forma objetiva as mudanças ao longo do tempo. Carol, muito obrigada pela sua apresentação. Foi muito interessante para mim poder ver todo esse esforço que vocês fazem, né, para conseguir ver qual é a melhor órtese, quais as melhores ferramentas para as crianças no dia a dia. Eu fiquei com uma dúvida só. Dentro da pesquisa, você disse que vocês mediram até depois de 3 meses e que não teve mudanças significativas no arco plantar. Eu gostaria de saber, são 2 coisas, né? Que se em 3 meses a gente consegue ver mudança mais do que significativa com algum outro aparato, ou se 3 meses é um tempo curto realmente para a gente poder estar medindo, né, alguma mudança mais significativa no arco plantar. Então, com 3 meses, você começa a observar que tem uma tendência a mudar, mas ainda é um tempo muito curto. A gente precisa de um tempo maior que 3 meses para a gente começar, de fato, a observar uma mudança significativa e ver quais que são as alterações que esse dispositivo vai ocasionar no pé dessa criança. Mais uma pergunta, Carol. A diferença da órtese brasileira para a órtese da Surestep, vocês conseguiram um trabalho melhor, então, com o paciente? Você conseguiu um resultado melhor, então, com o paciente, se você comparar uma à outra? Tá. Com a órtese brasileira, a gente não consegue fazer uma avaliação para conseguir medir de fato, porque a criança não consegue deambular, andar de forma adequada para fazer a avaliação e tal, porque ela fica muito instável. Então, a gente não consegue ver essa modificação nela, né? Uma coisa frequente no relato dos pais é que eles chegam no laboratório com a órtese carregada na mão, a criança não está vestindo a órtese, né? E o relato é, olha, ele não deixa botar, ele não usa, eu boto no pé dele e ele senta. Então, ele não quer usar aquela órtese. Né? Foi uma recomendação do fisioterapeuta que ele usasse aquela órtese mais rígida, mas ele não faz, de fato, uso daquela órtese na prática do dia a dia. Então, acho que a nossa órtese pode trazer algum benefício para as crianças, a gente né? acredita que sim. Acreditamos que sim, eu espero que sim. Vamos pedir mais pesquisas para elas, né? Mais informações depois, com o decorrer dos meses. Isso, eu queria fazer um agradecimento à Fisiovital, né, e à Surestep pelo patrocínio das órteses, né? A gente está, né, eles cederam para as órteses para a gente está apresentando dado real, não há conflito de interesse em relação a esses resultados, eu acho que isso é importante, né? A gente está mostrando realmente o efeito bem gradativo, né? A gente tem que realmente analisar com cautela, não é efeito milagroso, falar assim, em 1 mês você vai corrigir seu pé, não vai. Né? Isso é importante ser falado, você tem que ir acompanhando o pé do seu filho, essa órtese vai estar dando uma informação, pelo que parece, uma informação proprioceptiva, uma informação de mecanoreceptores ali, ou seja, ativando alguma informação nesse pé de que ele precisa trabalhar. Ou seja, olha, esse pé precisa ser ativado, esse pé precisa ser movimentado. É essa informação que a órtese está dando, que é o que a gente acredita. O pé tem que se trabalhar e ele tem que sozinho se fortalecer para formar o arco plantar. Não é um dispositivo que tem que formar o arco plantar para ele. O pé tem que formar o seu arco plantar com a prática da mobilidade, da marcha. Meninas, muito obrigada por essa entrevista. Foi um prazer tê-las aqui com a gente no nosso stand, comemorando nossos 10 anos. Parabéns. E o lançamento da Surestep também. Obrigada, Paula. Obrigada, Carol. Eu sou Juliana Galindo. Se inscrevam no nosso canal, entre nas nossas redes sociais. Estou aqui no stand da Fisiovital. Muito obrigada por estarem aqui todos com a gente. Fisiovital, novos caminhos, novas possibilidades.